Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou preparando esse vídeo aqui para que vocês tenham uma facilidade em compreender melhor o conteúdo. Ele é um vídeo muito caseiro, então, assim, eu já estou antecipadamente me desculpando pela qualidade do vídeo, mas eu espero que seja esclarecedor, essa é a minha ideia, tá? Vou falar um pouquinho de medidas de tendência central, mas eu vou me ater muito mais na execução dos exemplos do que propriamente na parte conceitual, tá? Bom, as medidas de tendência central, elas são muito importantes na avaliação de uma amostra, porque elas vão justamente evidenciar a tendência dessa amostra. As medidas que nós vamos trabalhar são três, são a média, a moda e a mediana. Hoje eu vou falar somente da média, e lembrando assim que eu tenho 15 minutos para fazer isso num único vídeo, e por isso eu vou me ater aos exemplos, tá bom? Bom, vamos lá então. A estatística ela trabalha com diversas informações e que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas as informações, nós podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo o conjunto. Esses valores eles são denominados medidas de tendência central ou medidas de centralidade. As medidas de centralidade que apresentaremos são média, moda e mediana. Hoje eu vou falar da média. Antes de começar a exemplificar a média, nós temos que aqui evidenciar a média como uma medida que só trabalha com variável quantitativa. Ela não trabalha com variável qualitativa. Então é só a gente imaginar o seguinte, eu consigo extrair uma média de idade de um grupo. Então vamos supor que eu tenho um grupo aí na sala onde eu determine lá a média e a média dê 23 anos. Significa que o maior número de valores da minha amostra se concentram em torno de 23 anos. No entanto, eu não consigo extrair a média de preferência de cor. Então, eu não consigo saber qual é a cor média de preferência da turma. Então, a média, ela só serve para variáveis quantitativas e não qualitativas. Bom, cada medida, nós vamos trabalhar três casos. O primeiro caso é sempre para dados não agrupados. O que significa isso? Os dados não agrupados são aqueles dados que ainda não foram organizados numa tabela de distribuição de frequência. Então, exemplo, eu quero saber qual é a média entre os números 10, 12, 14, 16, 20, 25, 24. Bom, se eu quero saber a média entre esses números e não agrupei esses valores numa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses números e dividir pelo número de valores que eu tenho. Então, no exemplo, se vocês notarem aí, vou aqui, perdão. Ó, no primeiro caso, dados não agrupados, existe uma formulazinha, mas ela nem é tão necessária assim para dados não agrupados. Ó, ele quer que determine a média aritmética simples dos valores 3, 7, 8, 10 e 11. Se eu quero a média entre esses valores, é natural, e vocês já devem saber disso, que basta somar todos esses valores e dividir pelo número que eu tenho ali, de valores. Então, 3 mais 7, 10. 10 mais 8, 18. Mais 10, 28. Mais 11, 39. Então, eu tenho uma soma aqui de 39 dividido por 5. Por que 5? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. É como fazer a média aí da Uninove. Vocês têm duas notas, a V1 e a V2. Se eu quero a média simples entre esses dois valores, eu somo as duas notas e divido por 2. Isso é calcular a média para dados não agrupados, ou seja, não estão agrupados ainda numa tabela de distribuição de frequência, ok? Isso é um conceito que vocês já conhecem. Só que para nós, o que é importante? É saber calcular a média para dados agrupados, tanto em tabelas sem intervalos, como em tabelas com intervalos. Então, nós vamos fazer isso utilizando um exemplo que tem aí no material, tá? Aqui, ó, segundo caso. Dados agrupados em tabelas sem intervalos de classe. Lembram que uma tabela sem intervalo de classe, nós temos na primeira coluna as variáveis, que a gente chama de xi, e numa segunda coluna as frequências absolutas, que nós chamamos de fi. Então, nesse caso, esta tabela ela corresponde a idades de crianças que frequentam o playground no condomínio S, no Rio de Janeiro, em 2019.
Então, o que nós temos aí? Idades, que é o meu XI, então varia aí de 4 a 8 anos, 4, 5, 6, 7 e 8 anos. E do lado direito da sua tabela, nós temos os números de crianças correspondente a cada idade. Então, crianças de 4 anos, nós temos 6 crianças. Crianças de 5 anos, temos 8 crianças. 15 crianças de 6 anos, 9 crianças de 7 anos e 13 crianças de 8 anos. Tendo um total de crianças, a soma de FI, aqui ó, soma de FI, um total de 51 crianças, ok? Tá, quero extrair a média baseado nesta tabela de distribuição de frequências. O que eu faço? Primeira coisa que nós vamos fazer é acrescentar uma terceira coluna nessa tabela. E essa terceira coluna eu vou chamar de FI vezes XI. Por que FI vezes XI? Se a gente olhar a fórmula do cálculo da média, vejam, aqui é a média, tá? Tá faltando um tracinho aqui em cima do X, que na verdade a média ela é representada com X e um tracinho aqui em cima, na horizontal, tá? Que foi pelo que eu tinha como material lá, como ferramenta para usar, eu não consegui. Mas esse X tracinho significa média. O que vai ser o cálculo da média? A somatória, que é o símbolo da somatória, de FI vezes XI dividido por N. Vocês concordam que o N nós já temos? Se eu olhar lá na minha amostra, ó, o meu N é sempre a somatória do FI, nesse caso é o 51. O que eu estou precisando então? Eu estou precisando da somatória de FI vezes XI. Então, eu vou acrescentar na minha tabela a coluna FI vezes XI. É isso que eu vou precisar para calcular a média. E aí, na sequência, nós temos lá. Ó. As duas primeiras colunas é uma cópia do exemplo que eu tinha, né? E essa terceira coluna, ela foi acrescentada. E aí, o que eu fiz? Exatamente o que está aqui nesse campo. XI vezes FI. Então, eu faço 4 vezes 6, 24. 5 vezes 8, 40. E assim por diante. 6 vezes 15, 90. 7 vezes 9, 63. E 8 vezes 13, 104. Feito isso, soma-se todos os valores desta coluna. 24 mais 40, mais 90, mais 63, mais 104. Deu um total de 321. Agora eu tenho tudo o que eu preciso para calcular a média dessa amostra, porque olha a fórmula. A fórmula não é somatória de FI vezes XI dividido por N? Então, eu já tenho. Somatória de FI vezes XI é 321. O N é 51. Então, ao dividir 321 por 51, eu vou ter o resultado da média de idade dessas crianças. Que está aqui, ó. Média, lembrando que tem um tracinho aqui em cima que está faltando, é 321 dividido por 51, que vai dar uma média de 6,29 anos, que é a média de idade dessas crianças que frequentam lá o playground. Certo? Sempre trabalhando com resultado 2 casas decimais depois da vírgula, lembrando do critério de arredondamento que nós combinamos em sala de aula. Tá certo? Essa é a média de idade e isso, na verdade, é um método que você utiliza para calcular a média em qualquer tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe. Nós vamos usar sempre essa mesma formulazinha, tá? Espero que tenha ficado claro. E agora nós vamos verificar o exemplo quando a tabela é aquela tabela com intervalo de classe. Vamos lá para a sequência. Aqui, ó. Terceiro caso, dados agrupados em tabelas com intervalos de classe, que nesse caso representam o quê? Salários em reais de funcionários de um departamento de um escritório de contabilidade em junho de 2012, em São Paulo. Então, já tem as classes prontas, as classes vai de 1 a 6. Para cada classe, eu tenho um intervalo de valores, né? No caso da primeira classe, os funcionários que ganham de R$ 2.520 até R$ 2.704,99. Por que R$ 2.704,99? Porque, na verdade, 2.705 ele serve para limitar
Mas a falta daquele tracinho que fica aqui, ó, indica que ele não faz parte desse intervalo, por isso que ele é repetido aqui embaixo. De 2.705 a 2.889,99, porque o 2.890 está aqui embaixo. Se vocês observarem, esses intervalos eles variam de forma constante. A diferença é sempre a mesma. Se eu quero saber qual é a amplitude aqui, a diferença, é só pegar aqui o limite superior e subtrair o limite inferior. Então, 2.705 menos 2.520 vai dar 185. Ou seja, os intervalos aqui, todos eles variam de 185 em 185, ok? Bom, para cada intervalo eu tenho um número de funcionários correspondentes, certo? E aqui a soma de FI, que é o meu N. Lembra sempre que esse é o teu N, porque você vai utilizar na fórmula do cálculo da média, tá? Então, meu N para essa amostra são 35 funcionários, ok? Cujas médias salariais estão aqui, tá? Bom, como é que a gente vai calcular a média aí? A fórmula é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Aqui, ó, somatória de FI vezes XI dividido por N. No entanto, diferente de uma tabela sem intervalo, aqui eu não tenho XI. Na tabela sem intervalo, o XI já é a primeira coluna, são as variáveis. Aqui o XI eu ainda tenho que calcular para depois calcular FI vezes XI, já que na fórmula eu preciso, certo? Vamos lá, ó. Lembrando, XI vocês já aprenderam, a gente já fez isso em sala de aula, mas eu vou aqui lembrar. O que é o XI? XI são os pontos médios de classes. Então, é sempre limite inferior do meu intervalo mais o limite superior do meu intervalo dividido por 2. Então, é 2.520 mais 2.705. O resultado eu divido por 2, vai me dar o XI da primeira classe, tá? Fez o primeiro, pode ser feito da mesma forma no segundo, no terceiro, só que eu posso usar um outro recurso. Eu calculo somente o primeiro. Se esse intervalo aqui é de 185 em 185, o meu XI também vai variar da mesma forma. Ele é constante. Então, eu pego 2.612,50 mais 185, vai me dar o segundo. Mais 185 vai me dar o terceiro, e assim por diante. Vou ter todos os pontos médios de classes, certo? Calculou tudo que é XI, acrescento mais uma coluna, que é o XI vezes FI, como foi feito na primeira tabela. Aí eu faço 9 vezes 2.612,50, vai dar aqui 23.512,50. Da próxima, 4 vezes 2.797,50 vai dar 11.190. Vou fazer isso até o final. Terminando, somo todos os resultados de cada produto e vou chegar à somatória dessa coluna, que deu 103.832,50, tá? Volta na fórmula para você ver. Não é somatória de FI vezes XI dividido por N? Então, quando a gente olha para a tabela, olha aqui a somatória de FI vezes XI. Olha aqui o seu N. Então, é só dividir. 103.832,50 dividido por 35. Vai te dar a média salarial desses funcionários. Está aí, ó, na sequência. 103.832,50 dividido por 35 vai te dar uma média salarial de R$ 2.966,64. Esta é a média salarial desse grupo de funcionários do escritório de contabilidade, certo? Isso significa que o maior número de valores da amostra se concentra em torno desta média, certo? Bom, e aí na sequência vocês vão ter alguns exercícios para desenvolver, ó. Aqui, vai até o exercício 7, é exatamente o material que vocês têm aí no PPT disponível no gestor de aulas, tá? O que eu gostaria que vocês tentassem desenvolver esses exercícios e no momento do nosso encontro virtual, vocês tirassem as dúvidas, tá? No final do material, eu vou deixar disponível o link para que vocês façam a atividade que é pontuada, tá?
E lá vai ter também o tempo que essa atividade vai ficar disponível para que vocês